Graça e paz, amados. Na carta de Paulo aos Colossenses, no capítulo 3, Paulo vem nos ensinar sobre a união com Cristo glorificado. E aí nós precisamos meditar nas nossas vidas. Como está a nossa vida com Deus? Você tem ido à igreja, você tem cantado, você tem orado, mas como anda a sua vida espiritual? Como anda o seu caminhar com Deus? Você tem andado pelas veredas da justiça? Você tem feito a vontade do nosso Senhor? Sabe por quê, meu amado? Nós não podemos servir o nosso Deus de qualquer maneira. O mesmo Deus que nos faz a promessa é o mesmo Deus que exige de nós fidelidade, sinceridade e obediência. E esse texto, ele vem nos trazer uma reflexão sobre nossas vidas. Nós precisamos receber a palavra do Senhor com amor. Lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 9, diz assim, fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. A palavra do Senhor precisa ser aceita por inteiro. Nós temos que meditar na palavra, no texto por completo e aceitar esta palavra e trazer para as nossas vidas. É isso que o Senhor quer de nós. E esse texto vem nos alertar, meu amado. Olha o que diz o versículo 1. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha só, esse texto aqui, esse versículo, ele começa dizendo assim, portanto, se existe uma condição aqui. Porém, quando cremos em Cristo, Ele nos tira da sepultura e nos transporta para os lugares celestiais, onde está assentado à direita de Deus. Vem falar de conversão. Você já aceitou Jesus verdadeiramente? Você já levantou a sua mão? Você já confessou? Porque muitas vezes tem pessoas que vão pelo emocionalismo e levantam a mão e aceitam a Cristo somente de palavras. E nós precisamos aceitar verdadeiramente, com o coração quebrantado, com o coração contrito. Aqui diz, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo. O que é isso? É possível estar vivo e ainda viver na sepultura. Muitas pessoas que estão dentro das igrejas, ocupando lugares nos bancos, ainda não ressuscitaram com Cristo. Estão presos, estão no passado, estão vivendo uma vida morta. Os cristãos, eles possuem dentro de si a vida da ressurreição. Todos que recebem, meu amado, a Cristo como Senhor da sua vida, estão identificados com Ele na sua morte, no seu sepultamento, na sua ressurreição e na sua ascensão. Então nós precisamos fazer uma reflexão sobre a nossa vida espiritual. E diz mais, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você tem buscado as coisas lá do alto? Você tem feito a vontade de Deus? Você tem buscado aquilo que te enche? Você tem alimentado a sua alma? Buscar as coisas lá do alto significa, meu amado, manter continuamente sua mente e seu coração orientados para o reino de Deus e não para este mundo. Nós temos que buscar, nós temos que meditar nas Escrituras Sagradas, nós temos que orar ao nosso Senhor. Toda vez que você abre as Escrituras, é o Senhor nosso Deus, é Jesus falando contigo. E quando nós oramos, somos nós falando com Deus. Como nós precisamos alimentar o nosso corpo, comer todos os dias, beber água todos os dias, nós precisamos alimentar a nossa alma. E a nossa alma, ela é alimentada pelas Escrituras, pela palavra, pelo seu louvar, pelo seu engrandecer a Deus. É isso que você precisa fazer. Você precisa orar, você precisa buscar. É isso que Deus quer de nós. O versículo 2 diz assim, pensai nas coisas lá do alto, não nas que estão aqui na terra.
Olha só o que tem ocupado os seus pensamentos. Você tem pensado nas coisas lá do alto? Você tem pensado em Deus? Você tem pensado que Ele é o nosso Senhor, que Ele enviou o seu Filho, o seu único Filho, aqui para a terra. Ele se fez homem, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós e Ele morreu por nós. Ele veio nos trazer a salvação, nos reconciliar com Deus e morreu. Ele se fez pecado, meu amado, por nós. Como está o seu pensamento? O que tem preenchido a sua mente? O que você tem feito? Você tem buscado? Você tem pensado nas coisas lá do alto? O versículo 3 diz assim, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Meu irmão amado, na cruz, Cristo ele não apenas pagou a nossa dívida com Deus, com a sua morte, mas também Ele quebrou o poder do pecado em nossa vida. Então nós morremos para o mundo, nós temos que morrer para as coisas do mundo. Eu tenho que buscar as coisas lá do alto, pensar nas coisas lá do alto, porque nós morremos com o mundo e a nossa vida ela está oculta juntamente com Cristo. Isto é um mistério, porque nós só seremos totalmente a imagem e semelhança de Deus quando nós estivermos no céu, juntamente com Cristo e conhecê-lo. Aí nós entenderemos e nós seremos realmente a imagem e semelhança de Deus. Olha o versículo 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, Cristo tem sido a sua vida. O que você tem feito na sua vida tem agradado ao Senhor? Você tem buscado? Você tem pensado? Você realmente morreu para o mundo? Ou você está ainda sepultado? Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Aí sim, meu amado, aí nós seremos exatamente a imagem e semelhança de Deus. Muitas vezes os nossos pés estão sobre a terra, mas a nossa mente deve estar no céu. Muitos cristãos querem um paraíso neste mundo e ajuntam tesouros aqui na terra. Deus não quer que você haja dessa maneira. É claro que nós temos as nossas coisas, nós temos os nossos sonhos, nós temos os nossos projetos, mas tudo isso precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Eu tenho que estudar sim, eu tenho que buscar sim, mas primeiro Cristo precisa ser o Senhor e governar a minha vida. Porque Ele vai governar e nós vamos fazer a vontade dEle, que ela é boa, perfeita e agradável e não a nossa vontade. Então muitas vezes nós queremos buscar somente a nossa vontade e esquecemos que nós temos que fazer a vontade de Deus, porque Deus sabe o que é melhor para nós. Então o primeiro tópico aqui desse texto, ele fala da união com Cristo, daqueles que aceitaram, e aí ele vem perguntar se fostes ressuscitados. O segundo tópico aqui fala que os resultados dessa união, os vícios devem ser abandonados. Nós não temos forças para nada. Nós temos que pedir força para Deus para nos libertar de tudo aquilo que nós fazemos que desagrada o nosso Deus, mas nós precisamos dizer não ao pecado. Nós precisamos resistir o pecado. Nós precisamos nos esforçar, porque quando nós esforçamos e buscamos a Deus, Ele nos sustenta e Ele nos liberta em nome de Jesus, meu amado. O versículo 5 diz assim, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. A nossa natureza terrena, a nossa carnalidade precisa mudar. E o primeiro ponto, prostituição. O que é a prostituição, meu amado? É qualquer tipo de imoralidade sexual. O que tem ocupado a sua mente? Será que você é viciado em pornografia, por exemplo? Será que você tem assistido na internet, na televisão, pornografia? Será que você tem visto pornografia no seu celular, no seu WhatsApp? Deus abomina isso, meu amado. Tire isso hoje da sua vida. Se você tem uma vida profana, se você tem uma vida suja,
Pare, em nome de Jesus. Esse texto vem nos alertar, porque nós temos que morrer a nossa natureza terrena e nós temos que pensar e fazer aquilo que agrada ao nosso Deus que está no céu. Se você tem uma amizade, por exemplo, que te afasta dos caminhos do Senhor, deixe essa amizade para lá. Deixe essa amizade, deixe essa pessoa e ore pela vida dela. Nós temos que amar as pessoas, mas nós não temos que fazer a mesma coisa que elas fazem. Nós não temos que estar nos mesmos lugares que elas estão. Nós somos um povo diferente, nós somos os santos de Deus, separados para viver a vontade de Deus. O segundo aqui é impureza. Então, se tem alguma coisa suja na sua vida, escondida debaixo do tapete, porque muitas vezes se quer jogar o pecado para debaixo do tapete e esquece que Deus está vendo, confesse ao Senhor, vá para o seu quarto, se arrependa, coloque o seu joelho em terra e peça perdão a Deus, que Ele vai te libertar em nome de Jesus. Paixão lascívia, desejo maligno. O que é a paixão lascívia? É aquilo que envolve a sensualidade. Mulher, como você tem se vestido? Como você tem andado? O Senhor tem ciúmes do seu corpo. O Senhor tem ciúmes da sua virgindade. Você não sabe quanto que é precioso para Deus aquela moça que se preserva virgem até o casamento. Isso é muito importante para Deus. Então você acha que o seu corpo é do seu namorado? Não é. E você, homem, você acha que o seu corpo é da sua namorada? Não é. Nós somos templos do Espírito Santo. Quando você casar, sim, o seu corpo pertence ao seu marido e o corpo do seu marido pertence a você. Fora isso, isto é pecado, isto é sujeira, isso é paixão lascívia, é desejo maligno. E aí o Senhor diz aqui que nós temos que deixar tudo para lá, porque nós somos um novo homem, somos uma nova criatura. Nós temos que mudar e nós temos que lutar por isso. Amém, meu amado? E diz mais, e a avareza, que é a idolatria. A avareza é idolatria e Deus abomina a avareza. O que é avareza? É você ser apegado às coisas materiais. Você não pode amar mais o seu celular do que a Deus. Você não pode amar mais o seu carro do que a Deus. E tem pessoas que amam as coisas materiais, amam pessoas mais do que a Deus, e não. Aonde está o tesouro, aí estará o seu coração. Deus quer que nós tenhamos uma vida farta na terra, sim, que nós comamos bem, que nós nos vestimos bem como servos de Deus. Você que é mulher precisa andar decentemente. Não é você ser desleixada, é você ter o bom senso. É isso que Deus quer de nós. Nós precisamos ser diferentes, as pessoas precisam enxergar em nós que nós temos algo diferente deles. É isso que é ser o povo de Deus. Não é você dizer que faz uma coisa, que é uma coisa e agir totalmente diferente, ou ser crente somente dentro da igreja e quando você sai daqui, você é uma pessoa como qualquer outra. Não, nós precisamos refletir o brilho de Cristo. Amém? Versículo 6. Porque por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Meu amado, se você está prostituindo, vivendo uma vida de impureza, vivendo uma paixão lascívia, desejo maligno e avareza, eu repreendo em nome de Jesus. Tire isso da sua vida. O versículo 6 é bem claro. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Olha o versículo 7. Ora, nestas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nela. Isso faz parte do velho homem. Hoje nós somos uma nova criatura. A vida antiga não deve ter mais poder sobre o crente. Amém? Nós estamos mortos para o pecado, foi sepultado com Cristo e nós ressuscitamos com Ele. Olha o versículo 8. Agora, porém, despojai-vos. O que é despojar? É tirar da sua vida. Igualmente de tudo isso, ira. Você tem se irado facilmente? O servo de Deus também se ira, mas a ira, ela não pode se pôr sobre o sol. Nós temos uma coisa que é gerada pelo Espírito Santo, nos frutos do Espírito, que é o domínio próprio. Peça para Deus gerar isso em você. Então, se você se irar,
Acalme o seu coração e resolva aquele problema hoje. Não deixe para amanhã. É isto que a palavra diz, que a ira não pode se pôr sobre o sol. Vamos resolver hoje, não vamos deixar para amanhã, porque isso vai gerar amargura, isso vai gerar mágoa, e isso é pecado. Vamos tirar isso da nossa vida. Que mais? Indignação. Tem pessoas que qualquer coisa são esquentadias. Não, meu amado. Peça a Deus domínio próprio para a sua vida, que Ele vai trazer, Ele vai te restaurar, Ele vai te fortificar no Senhor. Amém, meu irmão? Maldade. Tem pessoas dentro da igreja que se dizem ser servos de Deus, que precisam ser restauradas, precisam ser transformadas. Muitas vezes tem um rostinho bonito, nos trata bem, te trata bem, mas por dentro o coração está como se fosse um vulcão pronto a explodir, cheio de maldades, querendo o mal do irmão, querendo o mal do outro, querendo o mal do próximo. Isso está errado, meu amado. Nós temos que andar nos mesmos caminhos que Jesus andou. Será que Jesus faria o que você tem feito? Será que Jesus iria nos lugares aonde você tem andado? Será que Jesus viria aquilo que você tem visto no WhatsApp, no seu computador, na televisão? Abra os seus olhos. Essa palavra é uma palavra de correção para o crente, de vivificação da palavra, e isso precisa ser levado a sério. Olha o que diz em Timóteo, lá o texto que eu li: fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. É por inteiro, meu amado. Vocês não só podem trazer para a sua vida aquilo que você quer, é aquilo que Deus quer que você faça. Tem mais, maledicência. Tem pessoas que reclamam o tempo inteiro, falam mal o tempo inteiro. Está repreendido em nome de Jesus. O povo de Israel, o povo israelita, o povo hebreu que foi tirado do Egito, morreu no deserto por causa da maledicência, da murmuração. Nada estava bom. Deus tinha libertado o povo do deserto, e o povo sentiu saudade do passado e começou a murmurar. Isto não é o papel de crente, isto não é confiar no Deus que nós servimos. Nós temos que confiar totalmente no Deus que nós servimos e viver a vontade dele, meu amado. Amém? O que mais? É o que o texto diz no versículo 8, linguagem obscena do vosso falar. O crente não fala palavrão. Se você tem o hábito de xingar, de falar palavras obscenas, pare em nome de Jesus. Se você tem hábito de fazer aquelas piadas sujas, brincadeiras de mau gosto, pare em nome de Jesus. Nós podemos brincar com o outro, sim, nós podemos conversar, nós podemos prosear, mas aquilo que não nos leva à malícia. Nós precisamos ser sadios no nosso falar. O crente, meu amado, não fala palavrão. Abra os seus olhos e a sua mente, isso desagrada o nosso Deus, e você acha que está tudo certo na sua vida? Reflita na palavra. Olha o versículo 9. Não mintais uns para os outros, não mintais uns aos outros. A mentira, ela não procede de Deus. Todo tipo de falsidade é uma mentira, meu amado. Tudo aquilo que você diz que não está de acordo com a palavra, que você diz que é e não faz, também é uma mentira. Pare de mentir para os seus pais, você que é filho. Pare de enganar os seus pais, você que é filho. Pare de mentir. E você que é pai ou mãe, seja o exemplo do seu filho. Se você ensina a ele que ele não deve mentir, não minta. Se ligar alguém na sua casa, não diga, não estou, atenda. Se chegar alguém lá fora, não diga assim, fala que eu não estou, vá lá. Ou fala para aquela pessoa que você não quer atendê-lo. É melhor você ser sincero do que o mentiroso. O mentiroso não herdará o reino dos céus, está lá em Apocalipse. Será jogado no lago do fogo, juntamente com Satanás, com o inferno, com todos que não aceitarem e que não viverem a palavra de Deus, meu amado. Amém? Diz mais, o versículo 9. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Meu amado, não viva como você vivia antes de conhecer Jesus. Isto não cabe mais a você. Isso não combina mais com você, meu amado. Isso não faz mais parte do seu estilo de vida. Viva sua nova identidade fortalecida pelo habitável Espírito Santo de Deus.
Amém? Versículo 11. No qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Sabe o que é isso? Jesus, ele não faz acepção de pessoas. Por que você tem feito acepção de pessoas? Você é um novo homem. Nós temos que amar o próximo. Nós temos que amar as pessoas como Deus ama, porque elas têm uma alma e nós temos que buscá-las para Cristo. Nós temos que levar a palavra. Não é você que faz a obra, é Deus, é o Espírito Santo que faz a obra na vida das pessoas. Mas nós temos que levar a palavra, a verdadeira palavra. A igreja do Brasil precisa voltar para as Escrituras Sagradas. Muitas coisas têm sido ensinadas erradamente. Muitas heresias, muitas mentiras, e todos esses falsos profetas prestaram contas a Deus. Amém? O texto diz mais: as virtudes devem ser cultivadas. Deus quer que nós tenhamos virtudes e deixar os vícios para trás. Se você se esforçar, Deus vai te libertar de tudo isso em nome de Jesus. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados. Nós somos santos de Deus. O que é ser santo? É aquele povo que é separado por Deus para viver uma vida de santidade. Isso que é ser santo, meu amado. Eu sou santo, você é santo e nós precisamos ser santos. Santos não são aquelas imagens de esculturas feitas por mão de homem, não. Santos são os servos do Deus vivo, os servos fiéis, aqueles que se lavaram no sangue de Cristo, meu amado. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. O que é isso? Nós temos que nos revestir de compaixão. Ter compaixão pelos outros, de bondade. Nós precisamos agir com bondade. Pessoas bondosas, nós somos pessoas piedosas. O que é ser piedoso? É aquele que vive e faz a vontade do Deus vivo, meu amado. De humildade, seja humilde. Aprenda na palavra o que é ser humilde. Aprenda o que é ser manso, o que fala de mansidão e de longanimidade. Longanimidade, meu amado, é paciência. E mansidão, nós precisamos ser mansos e humildes, como Jesus de Nazaré. Versículo 13. Suportai-vos uns aos outros. Suporte. Nós temos que suportar, porque muitas vezes tem pessoas que são difíceis no nosso meio. E a palavra quer que nós suportemos. Não discuta. É você calado, você orando e Deus te abençoando. Não se envolva em nenhum escândalo. Não se envolva em discussões vãs. Não entre. Fale na hora da oportunidade aquilo que o Senhor colocar no seu coração, mas com a sabedoria da palavra. É isso que Deus quer de nós. Suportai-vos uns aos outros. Perdoai-vos mutuamente. Nós temos que perdoar. Se você não perdoar as ofensas, você não será perdoado por Deus. Amém? E diz mais: caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai. Então, se você tem algo para perdoar, perdoe. Perdoe a sua mãe. Quantas vezes a sua mãe ou seus pais já te perdoaram? Perdoe, se restaure com ela. Perdoe seu filho, perdoe o seu marido, perdoe a sua esposa. Esse é o papel do crente, meu amado. Não venha com essa história de querer ser um homem de opinião. Você precisa ser um homem segundo o coração de Deus. Você precisa ser um homem ou uma mulher de verdade. Nós temos que crescer nas virtudes e nas qualidades de Cristo. Ele é o nosso modelo. É a Ele que nós temos que se espelhar e agir. Não é querer ser um homem de opinião. Opinião não, tem que ser um homem sábio perante a palavra, que entenda e compreenda e viva os ensinamentos de Cristo. Amém? Acima de tudo, versículo 14, porém esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Então nós devemos amar como Cristo amou. Nós devemos andar como Cristo andou. Você precisa conhecer as Escrituras. Errais por não conhecer as Escrituras nem o poder de Deus. Amém, meu amado? Olha o versículo 15. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Nós somos um só povo de Deus.
Essa história de rótulos é coisa do homem. Nós somos um único corpo, o corpo de Cristo, e Ele é o cabeça da igreja. Nós somos unidos pela cruz de Cristo. E muitas vezes querem se rejeitar o irmão porque é de uma denominação ou da outra. Cada denominação tem o seu doutrinador, tem o seu entendimento. Nós temos que amar acima de tudo e respeitá-los. Muitas vezes se pregam heresias nas igrejas. Se nós tivermos oportunidades, nós devemos exortar e ensinar na palavra com amor. Não é rejeitar o nosso irmão. Nós somos um só povo. Nós não somos melhores do que ninguém. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor do que eu. Nós somos um só povo. E aqui a palavra diz, seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sedes agradecidos. Olha o que diz o versículo 16. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. A palavra de Cristo tem habitado na sua vida. Você está cheio da palavra de Cristo, meu amado. Olha o conselho de Paulo aqui em seguida. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria. Como é que você vai instruir alguém se você está vazio, se você não está cheio de Deus? Como é que você vai aconselhar alguém se a sua vida está toda torta? Alinhe-se primeiro. Não queira aconselhar um casal se a sua vida está destruída. Restaure, perdoe, depois sim. Louvando a Deus. Você tem louvado a Deus? Nós temos que louvar a Deus. Paulo ensina aqui no versículo 16, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. O que você tem ouvido? O que você tem escutado? Você tem escutado modão? Você tem escutado música sertaneja? Você tem escutado axé? Isso não agrada a Deus, meu amado. Pare em nome de Jesus. Nós não temos que ter nenhuma comunhão com o mundo. Nenhuma. Nós vivemos no mundo, nós amamos as pessoas, mas nós não temos que compartilhar nada com o mundo. Aquele que quer ser amigo do mundo é inimigo de quem? De Deus. Não se engane, Deus não se agrada. Você precisa louvar a Deus com salmos, com hinos e cânticos espirituais. O que você tem cantado na sua igreja são cânticos espirituais. Muitas vezes se cantam coisas que não agradam ao nosso Deus porque não são cânticos espirituais. Querem trazer o mundo para dentro da igreja e tem acontecido isso. O povo de Israel fazia a mesma coisa. Pegava costumes dos povos vizinhos e trazia para dentro do povo de Deus. E aí o povo pecava e vinha a idolatria, a sujeira e vinha a mão de Deus sobre eles. Tome cuidado, louve ao Senhor, cante ao Senhor, e isso é com gratidão em vosso coração, porque em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus, meu amado. Amém? Olha como a palavra de Deus é linda, e por isso que Paulo lá, Timóteo, ensina a ele assim, fiel é esta palavra e digna de inteira. A palavra é por inteiro, meu amado. Ouça, não é só as flores, tem os espinhos, meu irmão amado. 17. E tudo o que fizerdes, seja em palavras, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que você for fazer, faça em nome do Senhor Jesus. Então abra o seu coração, abra a sua mente. O texto segue. O primeiro ponto é a união com Cristo glorificado. As virtudes devem ser cultivadas, os vícios devem ser abandonados. E para concluir o texto, Paulo traz o ensinamento para a família. Se você é um servo de Deus, se você tem andado no caminho do Senhor, olha o que ele diz para a sua família, para a minha família, os deveres da família. Versículo 18 diz assim: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém no Senhor. Deus, ele tem princípios que regem a postura da esposa e do marido. Não existe sobrecarga para um e alívio para o outro, meu amado. E os preceitos de Deus, os ensinamentos de Deus, eles não nos escravizam, mas nos libertam. Talvez você não tenha andado e não seja submissa ao seu marido. Precisa haver concordância no lar. A submissão é uma ordem divina
é uma ordenança de Deus. Agora, a submissão não é uma questão de inferioridade. Você que é mulher, você não é inferior ao seu marido. Nós somos iguais perante a Deus. É uma função na estrutura familiar. A submissão está ligada na estrutura familiar. Não se pode confundir submissão com escravidão. Você não é escrava do seu marido e nem da sua família. A autoridade do marido não é um governo tirano, e sim uma liderança amorosa. Agora você que é mulher, entenda. Não queira ser o homem dentro da sua casa. Sabe por quê? Cristo, ele é o cabeça da igreja e nós somos o corpo. O marido, ele é o cabeça do lar. Então, em um corpo não pode ter duas cabeças. Você, marido, é o cabeça do seu lar. Seja homem em nome de Jesus. Quando Davi, ele vai passar o trono para Salomão, ele chama Salomão e vai recomendar Salomão. E a primeira coisa que ele diz a Salomão é o seguinte: seja homem. Você que está ouvindo essa palavra, seja homem, meu amado. Seja o homem do seu lar, seja o sacerdote. Você é o sacerdote da sua família. Você é o pastor da sua casa. Você tem a obrigação perante Deus de cuidar da vida espiritual da sua família. Você tem que orar com seus filhos e com a sua esposa. Você tem que ensinar a palavra. Você tem que abençoar os seus filhos. Você tem que cuidar da vida espiritual da sua família em nome de Jesus. É isso que Deus quer de você e de mim. Não é querer ser um tirano, não é querer ser um homem de opinião, não, é um homem segundo o coração de Deus. É assim que nós precisamos fazer. Amém, meu amado? Se você não tem colocado isso em prática, faça hoje em nome de Jesus. E você, mulher, seja submissa. Quer aprender como você pode ser uma mulher sábia? Vai para Provérbios 31, a partir do versículo 14, vai te ensinar sobre a mulher sábia. Seja sábio que você vai ser uma mulher feliz em nome de Jesus. Olha o versículo 19, esse é para os maridos. Maridos, amai a vossa esposa e não a trateis com amargura. Você que é marido, você precisa amar a sua esposa como Cristo amou e ama a igreja. Trate com carinho, trate com respeito. Ela é sua companheira que Deus te deu. Ela é carne da sua carne. Não foi isso que você prometeu lá no altar? Precisa fazer valer, mas seja homem. Proteja a sua família, proteja o seu casamento. Busque no Senhor as orientações, busque na palavra, se aconselhe com o seu pastor, que ele vai te direcionar. Busque em Deus, que ele vai te direcionar. Amém, meu amado? Não trate ela com amargura. Você trata a sua mulher mal durante todo o dia e de noite você quer alguma coisa com ela, preste atenção, meu amado. Vai ler a palavra, vai viver a palavra. Nós temos que amar a nossa esposa e não a tratar com amargura. É assim que a palavra nos ensina, em nome de Jesus. Versículo 20. Filhos, você que é filho, ouça. Em tudo, obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Filhos, em tudo obedecei a vossos pais, pois fazê-lo é grato diante do Senhor. Amém, meu amado? Você tem que obedecer seu pai em tudo. Ah, eu posso? Não. Em tudo. O seu pai falou, está falado. Obedeça, honre seu pai e a sua mãe. Efésios 6, lá no versículo 4, trata sobre isso. Honra o teu pai e a tua mãe para que tudo vá bem na sua vida e que você tenha longos anos de vida sobre a terra. Se você não honra seu pai e a sua mãe, você vai quebrar a cara lá na frente. No primeiro momento você pode achar que está tudo certo, mas Deus vai te cobrar. E você não vai viver muito como você acha que vai. Viver aqui na terra em paz, na paz de Cristo, exige obediência. E o primeiro mandamento com promessa está aí. Honra o teu pai e a tua mãe. Você precisa honrar e obedecer em tudo. E você que é pai, é você que manda, não é o seu filho. Ah, fez 20 anos, não importa. É filho, obedeça a seu pai. Tem 25 anos, está morando na sua casa, é seu filho, obedeça a seu pai. Não deixe para corrigir o seu filho quando ele ficar grande, maior ou for adulto.
Provérbios ensina que nós temos que ensinar a criança no caminho que ela deve andar, para quando ela crescer, ela não se desviar daquele caminho. Você tem que corrigir o seu filho na palavra. Busque, Provérbios ensina. Não queira começar a corrigir o seu filho somente quando ele for adulto. Aí vai ser em vão, meu amado. Faça hoje, em nome de Jesus. Servos, versículo 21, pais, não irritei os vossos filhos para que não fiquem desanimados. Tem muitos pais que são muito chatos, não tem sabedoria nenhuma na correção e na convivência com os filhos. Seja sábio, a palavra ensina. Viva a vontade de Deus, busque que o Senhor vai te ensinar como que você deve criar os seus filhos. Amém? E mais uma coisa para encerrar sobre a família. Existe algo que é chamado de mistério do casamento, que é pouco falado e pouco ensinado e pouco entendido. Primeiro é Deus sobre tudo na nossa vida e sobre todas as coisas. Amém? Em segundo lugar vem a nossa família, meu amado. Deus, depois a nossa família. Dentro da nossa família tem a hierarquia que precisa ser seguida. Aí que está um grande problema dentro dos casais, dentro dos casamentos. Primeiro é Deus, depois vem a família. Dentro da família é o casal. Nós somos uma só carne. Primeiro vem o marido, depois a esposa. Primeiro vem a esposa, depois o marido. Não coloque filhos, não coloque igreja, não coloque coisas, não coloque nada antes do seu marido ou antes da sua esposa. Deus, família, casal, marido e esposa. Depois do casal vem os filhos. Não coloque ninguém na frente dos seus filhos. Tem pessoas que dizem assim: vou colocar um parente tal, um fulano tal na frente dos filhos. Você é de casa. Está errado, meu amado. Você tem feito tudo errado até hoje. Primeiro é Deus, depois a sua família, o casal tem a prioridade, depois vem os filhos. Não coloque coisas na frente dos seus filhos. Primeiro são os seus filhos. Você tem que amá-los, tem que educá-los, dar atenção a eles, para que eles não se percam no caminho. Abra os seus olhos, meu amado. Muitos enganos têm sido feitos, têm acontecido e famílias estão destruídas. E se não tiver concordância dentro da família, uma família onde há intriga, onde há contendas, o Espírito Santo se retira de lá. Escuta isso que eu estou te falando. Você não terá a presença do Espírito Santo no seu lar. Ouça, meu amado. Primeiro Deus, depois a família, dentro da família o casal, depois do casal o filho, depois dos filhos é que vem todas as outras coisas. Aí que vem igreja, pessoas e coisas e parentes. Amém? Escute e aprenda. Para encerrar o texto, versículo 22 até o 25. Servos, obedecei em tudo o vosso Senhor segundo a carne, não servindo apenas sobre vigilância, visando tão somente agradar homens, mas em singeleza de coração, temendo ao Senhor. Tudo quanto fizerdes, fazei-o de coração, de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança, a Cristo, o Senhor que estáis servindo. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Você tem que ser honesto no seu trabalho. Mesmo sem vigilância, você tem que fazer tudo correto, como se fosse para o Senhor. Você que é dono de loja, você que é um comerciante, um empresário, você tem que tratar com amor os seus funcionários. Você tem que tratar com dignidade, com respeito, como se fosse para o Senhor. E aqui fala sobre os servos, obedecer em tudo ao vosso Senhor, segundo a carne, porque espiritualmente eu tenho que obedecer o meu Deus e não ao homem. Cientes de que receberei do Senhor a recompensa da herança. Para encerrar o versículo 25. Pois aquele que faz injustiça receberá em troco a injustiça feita, e nisto não há acepção de pessoas. Então, se você acha que você fizer uma coisa errada com alguém, uma maldade com alguém, você não vai ser cobrado por Deus no mesmo peso e na mesma medida. Amém, meu amado? Que Deus ele possa abençoar a sua vida, que Deus ele possa abençoar a sua família e que você tome posse dessa palavra, medite e ouça a voz do Senhor. O texto, ele precisa ser entendido e pregado por completo, porque fiel é esta palavra e digna de inteira aceitação. Deus quer o melhor para a sua vida.
Eu quero que Deus derrame sobre você, sobre o seu lar, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre o seu trabalho, sobre esta causa, as bênçãos dele. Busque, ore, se restaure com o Senhor, que Ele vai mudar a sua história. Amém?